Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa noite nós vamos estar meditando no livro de João. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de João, no capítulo 6. Nós vamos estar meditando aqui a partir do 16, do 16 ao 21. O título é Jesus anda sobre o mar. Versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Queridos, nós temos aqui uma história verdadeira, ao qual aconteceu com os discípulos do Senhor. Jesus diz para eles para passar para outra banda. Mas já era tarde, já estava escurecendo. E Jesus deu a ordem. E Jesus foi orar. E quando chega mais tarde, começa aquele vento levantando o barco, e os discípulos ficaram com medo. Veja bem, Jesus não estava no barco naquele momento, mas Jesus havia dado uma ordem. Jesus deu a ordem e os discípulos obedeceram. Mas a onda veio, a tempestade veio, e os discípulos já não sabiam mais o que fazer. Quantas vezes se levanta uma tempestade na nossa vida e o vento começa a soprar ao contrário? É muito difícil quando o vento sopra a favor. Sempre é ao contrário. E quando ele sopra ao contrário, muitas vezes deixa a pessoa desequilibrada, deixa a pessoa desnorteada, porque a pessoa olha aquele problema e não sabe como resolver. E aqui a palavra de Deus vai dizer que mais tarde eles viram Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia também diz que eles temeram. Eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas. Porque quem pisa na água afunda. Mas ali não era um homem, era Jesus. Não era um homem qualquer, era Jesus. Era a pessoa de Jesus que estava andando sobre aquelas águas. E a palavra de Deus diz para nós que eles temeram. Quem será que vem sobre as águas? Querido, Jesus, para vir ao meu socorro, ao teu socorro, Jesus, ele vem do jeito que ele quer. Ele vem do jeito que ele quer. Quando ele olha para nós e vê que nós estamos em situações difíceis,
e que com os nossos esforços nós não estamos conseguindo, Ele vem ao nosso socorro. Jesus, Ele é misericordioso. E Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ainda mais quando a pessoa está em obediência, que era o caso dos discípulos. Eles estavam em obediência porque Jesus queria ir com eles para o outro lado. E eles obedeceram. Mas não é porque você está em obediência que os problemas não vão se levantar. Sim! Quando a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, é porque vamos ter aflições, vamos ter problemas, mas a saber que nós nunca estaremos sós. Jesus sempre estará conosco, mesmo quando nós não vimos, Ele está ali, nos observando. Aleluia! Glórias a Deus! Quem sabe se levantou um vento na sua vida, na sua casa, na sua família, e você não sabe mais como fazer. Isso não quer dizer que você esteja em pecado. Nem sempre os problemas vêm quando as pessoas estão em pecado. Nem sempre você é levado ao deserto porque está em pecado. Se fosse assim, Jesus não teria ido parar naquele deserto. Ele foi levado ao deserto. E ele estava em pecado? Claro que não. Claro que não. Muitas vezes o deserto na minha e na tua vida é para nós aprendermos a viver do sobrenatural de Deus. É para nós aprendermos a buscar mais, a adorar mais, a orar mais. Os problemas virão, mas não é para nós desistirmos dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Não é para nós desistirmos. Muito pelo contrário. Quando o problema vem, nós temos que estar mais aos pés do Senhor, aprendendo a viver do sobrenatural dele. É o sobrenatural dele que vai fazer de nós mais do que vencedor. Não fique focado no problema. Foca em Jesus. Foca em Jesus. Aqui os discípulos temeram quando eles viram Jesus vindo sobre as águas. Jesus estava vindo sobre as águas ao encontro deles para socorrer, para estar com eles. É assim que Jesus faz na tua vida. E muitas vezes você não vê que Jesus está ali. Muitas vezes nós estamos tão focados no problema que nós não vemos que Jesus está ali, com a sua mão estendida sobre nós. Aleluia! Jesus te ama. Jesus me ama. Ele nos ama. E quando nós chamamos por Ele, Senhor, Ele já diz, eis-me aqui. Ele está ali. Mas isso não quer dizer que Ele vai entregar aquilo que você pediu naquele momento. Quem sabe você está orando há dias, há anos, e Jesus ainda não lhe atendeu. Mas isso não quer dizer que Ele não te ouviu. Claro que Ele te ouviu. Na sua primeira oração, Ele ouviu.
Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel orou. Ele precisava de uma resposta. Ele precisava. E quando ele orou pela primeira vez, Deus ouviu a oração dele e manda o anjo trazer a resposta. Mas quando o anjo vem para trazer a resposta para Daniel, acontece uma batalha na zona espiritual, na zona celeste. Nós não sabemos o que acontece quando Deus manda entregar um milagre para nós. Os anjos, eles têm que guerrear. Eles precisam guerrear porque eles precisam trazer a resposta para nós. E o anjo precisou pedir socorro ao outro anjo, o Gabriel. Aleluia. E eles venceram. Porque quem está do lado de Deus vai vencer. E eles desceram até Daniel. E o anjo chega a Daniel e fala: Daniel, a sua oração foi ouvida. Mas houve uma guerra, uma batalha. Mas aqui estou eu, Daniel, com a tua resposta. E é assim na minha, na tua vida. Quando nós precisamos de socorro, Deus ouve. Mas muitas vezes você não recebe no tempo que deveria receber. E aí você desiste. Eu não quero mais saber de Deus. Porque Ele não me ouviu, Ele te ouviu. Ele te ouviu. Tenha paciência, tenha calma. Porque aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não vai te enganar. Não olha para as pessoas, para o ímpio que está prosperando. Não olhe para a alegria do ímpio. A alegria desse mundo é uma alegria passageira. É uma alegria passageira. A nossa alegria é eterna. Porque mesmo em meio à tristeza, Jesus é conosco. Acontece as coisas do nosso lado, mas Jesus está ali do nosso ladinho também. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A palavra de Deus diz isso para nós. Então foca no Senhor. Os problemas virão. Agora, maior que qualquer problema é o Deus que nós cremos. É o Deus que nós servimos. E aqui os discípulos temeram. O que me chamou a atenção foi o versículo 20. Quando os discípulos temeram, aí Jesus chega para eles e diz: sou eu. Olha, sou eu. Não temais. Jesus diz: sou eu. Eu cheguei, eu estou aqui. Sabe o que isso quer dizer quando o Senhor chega para você e diz: sou eu? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Esse é o Senhor que nós cremos, que está sempre do nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Não fique triste se você ainda não recebeu o milagre que você tanto espera. Se nós olharmos aqui na Bíblia, tem pessoas que esperou
milagre por 12 anos. Tem pessoa que esperou milagre por 38 anos. E por que eu não posso esperar um milagre por 1, 2, 3 anos? Acalma. Aquieta o teu coração. Vai chegar um momento em que Jesus vai chegar pertinho de você e vai dizer: não temas, sou eu. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te fortaleço. Sou eu quem te cuido. Sou eu quem te dá livramento. Sou eu quem te prospera. É Ele. É Ele. Tantas coisas Ele me deu até hoje. Só eu estar aqui respirando, isso já é uma dádiva. Isso já é um milagre. Então por que é que eu vou reclamar por uma outra coisa? Se eu tenho a vida, se eu tenho o ar que Ele me deu para respirar. Aquieta teu coração. Tenha só paciência. Faça como o salmista. Esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência. E quando você não receber, ora mais. Adore mais, busque mais. Sabe por quê? Porque quando você não recebe aquilo que você pede, você começa a murmurar. E quando você murmura, Satanás ouve. Porque Satanás, ele não tem poder para saber o que tem no teu coração, na tua mente. Jesus, ele sabe porque ele esquadrinha o seu coração e ele prova os seus pensamentos. Então, quando você murmura, ele ouve. Aí ele já começa a colocar tudo errado na tua frente. Mas quando eu não consegui um milagre, eu continuo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aí ele desiste, porque aí é tudo com o Senhor. Foi assim na vida de Jó. Jó perdeu, mas nem por isso ele amaldiçoou Deus, como a sua esposa havia mandado. Ele continuou adorando. Ele continuou adorando. E ele foi muito mais do que vencedor. Porque Deus restituiu ele. E muito mais do que ele perdeu. Então, queridos, nunca murmures. Tem um louvor que diz: em vez de murmurares, canta. Canta um hino de louvor a Deus. E aqui o Senhor diz para eles: não temas, sou eu. E aí o Senhor entra no barco e aquietou aquele vento. Aleluia! Jesus vai entrar no seu barco. E essa tempestade vai passar. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus é conosco sempre. Deus é comigo, Deus é contigo. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Essa luta não é para sempre. Esse deserto não é para você fazer morada. É simplesmente uma passagem. Passe pelo deserto dando glórias a Deus. Passe
passe pelo deserto dando aleluia. O deserto é somente um caminho para você chegar à terra prometida. Não foi assim com o povo de Israel? Quando eles saíram do Egito, eles passaram pelo deserto a caminho da terra prometida. Só ficou no deserto os murmuradores. Os murmuradores, a palavra de Deus diz, não herdarão o reino dos céus. Então os murmuradores ficam pelo caminho. Vamos orar mais e murmurar menos. Vamos adorar mais e reclamar menos. Vamos buscar mais. Porque Deus, Ele nos ouve sempre. Ele nos ouve quando nós nos alegramos. Ele nos ouve quando nós o adoramos. Mas Ele também ouve quando nós murmuramos. E isso entristece o coração de Deus. Muitas vezes o nosso milagre está ali, pertinho das nossas mãos. E aí nós começamos a murmurar. Aí nós murmuramos, sem saber daquilo que Deus está preparando para a nossa vida. Amém? Nós vamos estar orando nessa hora. Eu vou orar daqui, você vai orar daí. Enquanto nós estivermos orando, eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você tem liberdade de estar digitando aí: eu quero aceitar Jesus, ou eu quero voltar para Jesus. Veja bem, eu não estou te apresentando nenhuma denominação. Eu estou te oferecendo Jesus, que é o melhor que eu tenho. Então você tem liberdade. E no final estaremos orando por você, pedindo a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Livro que somente Ele tem acesso. Amém? Vamos orar. Apresenta a Deus a sua vida e suas causas. Apresenta a Ele a tua família, o seu trabalho. Tudo que tem tirado a tua paz. Lança sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu estou aqui unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos do outro lado, e juntos clamando a Ti, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Senhor amado, entra com providência, Pai, nas nossas vidas. Tira de nós tudo aquilo que impede o Teu mover, que impede o Teu agir. Tira de nós, ó Deus amado, tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Cuida de cada um de nós. Visita meus irmãos do outro lado. Visita cada lar representado, Pai. Meu Pai querido, vai tocando em cada vida nessa hora. Vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Visita eles por dentro e por fora. Se houver alguém enfermo, Pai, Deus, joga por terra todo espírito de enfermidade. Joga por terra, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada osso, cada nervo. Visita o sangue, a garganta, o coração. Visita as artérias, meu Pai. Visita, Senhor, a mente, os olhos, o ouvido. Entra com providência, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Sara, cura, restaura, transforma, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Tem mães pedindo pelos seus filhos, ó Deus. Visita esses filhos, Pai. Filho este que muitas vezes, ó Deus,
se envolveu com coisas que não deveria, no mundo do crime, das drogas. Deus joga por terra todo espírito das drogas, Pai. Espírito da maconha, do crack, da cocaína, do álcool, do cigarro. Deus joga isso por terra em nome de Jesus. Liberta esses filhos, Pai. Traga alegria para essas mães que têm chorado, que têm clamado a Ti, ó Deus. E muitas vezes nem elas mesmas, Senhor, acredita que seus filhos possam ser libertos. Mas eu creio e eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor pode libertar, Pai. Eu sei que o Senhor pode mudar essa história. Eu sei que o Senhor pode transformar essas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nessa hora. Visita este lar. Visita esses filhos. Toca na mente. Toca no coração. Toca nos lábios, ó Deus. Unge os lábios deles, Senhor. Unja os olhos, Deus. Ah, Senhor da glória. Traga alegria a este lar, Senhor. Lar que só vê tristeza, que já se sentem derrotados. Mas o Senhor pode fazer dessa família, Pai, mais do que vencedores em Ti. Visita cada filho nessa hora, visita os netos. Entra com providência, Deus. Entra nessa peleja. Muda esse quadro, escreva nova história, meu Pai. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque de eternidade a eternidade só Tu és Deus. Só o Senhor pode fazer, ó Deus, o milagre acontecer nessas vidas, Pai. Somente o Senhor pode. E nós estamos colocando nas Tuas mãos os Teus cuidados. E clamamos a Ti em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Cuida dessa família. Visita também os hospitais, meu Pai. Quantas pessoas enfermas, desenganadas pelos médicos. A medicina é limitada, meu Deus. Mas nós cremos num Deus ilimitado, um Deus que pode todas as coisas. Sopra em cada narina, meu Deus, o fôlego de vida. Sopra, Pai, em nome de Jesus. Visita os asilos, os nossos idosos, Pai, que têm sido abandonados. Visita, Deus, as nossas crianças, os orfanatos, Pai. As nossas crianças têm sido alvo de abuso. Meu Deus, cuida, proteja das nossas crianças. Proteja, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Deus, o nosso Brasil. Visita também os presídios, Pai. Muda a história. O Senhor pode quebrar protocolos se o Senhor quiser. Guarda o nosso Brasil. Cuida dos nossos governantes, Pai, que tudo venha acontecer de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu querer. O nosso Brasil, Deus, está nas Tuas mãos. Visita também Israel. O Teu povo lá está clamando, Deus. Visita o Teu povo, Senhor, naquele lugar. Em nome de Jesus. Guarda a nossa cidade, os nossos bairros, as nossas ruas, os nossos vizinhos, Pai, da direita, da esquerda, de frente e de trás. Cuida dos nossos vizinhos. E abençoa toda a nossa família, Pai, nossos filhos, genros, noras, netos, esposos, esposas. Toma nas Tuas mãos as mães, os pais.
Abençoa, Deus, a nossa família, nossa parentela. Nós entregamos nas tuas mãos. Dizer obrigado é pouco diante da tua grandeza, diante de tudo que tu és. Cuida de nós, cuida do nosso ministério, cuida do nosso local de trabalho, Deus. Nos guarda no nosso trabalho, nos proteja de todo mal. E assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Deus é bom. Todo tempo, Deus é bom. Continue firme, não desista. Em meio às lutas, nós vimos aqui que os discípulos estavam lutando contra o vento. E Jesus chega para ele e diz: não temas, sou eu. E é assim que Jesus diz para nós nessa noite: sou eu, não temas. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda, que nos livra, que nos protege. É Jesus. Amém? Fique firme, não desista, porque Ele é contigo. Amém? Eu agradeço pela tua presença, pela tua companhia, que Deus lhe deu uma semana de bênçãos, de vitórias e de conquista. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E estaremos aqui na próxima segunda. Não desista, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor e até a próxima segunda. Em nome de Jesus.